gostoso, né? Desde o início, Deus falando, trabalhando em nossos corações, nos dando aí alegria para podermos continuar. Hebreus 10 fala que nós congregamos, nós vamos à igreja para que haja encorajamento na nossa vida. E ouvindo testemunhos, né? Ouvindo tudo que nós ouvimos já, é isso que nos motiva a continuar. Vamos meditar na palavra do Senhor? Eu quero convidar você a abrir no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Aquele que assim desejar pode se colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. Eu estou com a versão NVI. Aleluia. Glória a Deus. Lucas capítulo 5. O som tá bom aí no fundo, irmãos? Tá bem? Maravilha. Verso 31. Encontre o verso 31. Diz assim: Então, ele quem? Jesus, desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio. Lucas 5:31. Perdão, irmãos, 4:31, perdão. Isso é para ver se você está atento. Aleluia. 4:31, por favor, me perdoe. Achou? Vamos de novo. Então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força: Ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu e disse: Cale-se e saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: Que palavra é esta? Até os espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder, e eles saem. E a sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha. Amém? Podem-vos assentar, queridos. Louvado seja Deus. Queridos, eu quero nessa noite falar sobre autoridade que muda ambientes e que muda a vida de pessoas. Nós aprendemos, irmãos, dentro do ministério de Jesus, que uma das maiores virtudes de Jesus, como Filho de Deus e como um homem que vivia entre os homens, era, irmãos, a maneira a qual ele falava, a maneira a qual ele se expressava, que era diferente de tudo aquilo que o sistema religioso daquele tempo manifestava. Vamos encontrar nos primeiros capítulos de Mateus, depois do Sermão do Monte, Jesus expressando, melhor, o povo se expressando uns para os outros e se perguntando: que palavra é essa? Que homem é esse que não prega como os escribas, mas que prega com a autoridade? E eu quero nessa noite me ater ao exemplo de Jesus, pois ele nos deixou um legado, ele nos deixou, irmãos, um ensino, que esta autoridade, ela deveria ser também manifesta através da vida
de cada um de nós. A partir do momento em que nós, irmãos, caminhamos com Cristo e o recebemos na nossa vida como único e suficiente Salvador. Não precisamos de imagens, não precisamos de pastor, irmãos, com uma teologia excelsa, não precisamos, irmãos, de manifestações de profeta, não. Precisamos apenas de Jesus como o nosso suficiente Salvador, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida para cada um de nós. Jesus, irmãos, nos ensina que essa autoridade, ela não era apenas para ser mostrada através do seu ministério, mas era para que eu e você viéssemos também a manifestar essa autoridade através da nossa vida. Projeta para mim, por favor, João, capítulo de número 14 e o verso de número 12. Nós vamos observar que Jesus, irmãos, declara para os ouvintes daquele tempo, que todo aquele que nele crê, todo aquele, irmãos, que acreditar no seu ministério, que acreditar, irmãos, naquilo que ele possui, naquilo que ele expressa, faria obras maiores do que ele fez, ainda bem maiores do que aquilo que ele realizou. Jesus estava dizendo que todo aquele que ali tivesse fé na autoridade a qual Jesus tinha, ele, irmãos, iria manifestar o mesmo poder que fluía na vida de Jesus. Pastor, eu sou igual a Jesus? Não, não chegamos nesse nível, porque Ele é Deus. Mas nós, como filhos dEle, temos, irmãos, a legalidade. E através da paternidade de Deus sobre a nossa vida, Ele nos outorga todo o direito por herança daquilo que Cristo possuía. Toda virtude, todos os tesouros, irmãos, espirituais, é destinado a todo aquele que caminha na presença do Senhor. Por isso que eu e você, irmãos, não somos uma pessoa qualificada como alguém comum no mundo. Não, você tem uma marca sobre você, que é um selo da presença do Espírito Santo que o mundo não conhece. Por isso, irmãos, que quando você é confrontado, que quando você, irmãos, é desafiado, há alguém, irmãos, que luta e peleja por você. Você não batalha sozinho, você não caminha sozinho, e você, irmãos, está em todo o tempo sendo amparado. A vida daquele que está em Cristo é uma vida, irmãos, que tem uma arma poderosa, chamada autoridade do Senhor. Vemos a exemplo do texto que Jesus, irmãos, estava tendo um enfrentamento com uma das piores situações da vida. Eu não sei se você, na sua caminhada cristã, já teve a oportunidade de contemplar alguém endemoniado ou de ver alguém, irmãos, possesso por demônios. Eu, no meu ministério, já estamos há quase 24 anos servindo a Cristo. Eu já tive vários exemplos de pessoas que foram possessas por demônio. Certa feita, cuidávamos de uma moça de aproximadamente, melhor dizendo, de uns 22, 23 anos. Ela, irmãos, mantinha relações sexuais com o demônio, para os irmãos terem ideia. Ela sentia o toque, ela sentia o cheiro, ela sentia, irmãos, os movimentos, tudo, irmãos, que era tipo um contato físico, ela sentia com o ser espiritual. Certa feita, ela entrou, irmãos, em uma crise tão grande, que ela me quebrou um espelho de quase 2 metros de altura. Ela se cortou inteirinha, tomada e possessa por este demônio. Irmãos, quando ele está em ação na vida de alguém, uma coisa que o demônio não tem, uma qualidade que nunca vai operar nele, é a misericórdia pela vida de quem ele toma. A misericórdia pela vida daquele que é, irmãos, dominado por ele. Jesus mostra que ele tem um encontro, irmãos, com uma pessoa que está sendo ali possessa, oprimida, dominada, irmãos, por este demônio. Esse demônio maltrata esta pessoa. E o texto nos chama uma atenção incrível. Você viu aonde e o ambiente que este demônio se manifestou? Você reparou na leitura? Diga comigo, na igreja. O demônio estava na igreja.
O demônio estava sentado, irmãos, do ladinho de muitos ali que estavam adorando a Deus. Você acha que este ambiente aqui, irmãos, intercepta a entrada dele? Não, porque se nós dermos legalidade, se nós abrirmos as brechas da nossa vida, nós trazemos ele para ambientes como esse. E uma das piores, irmãos, manifestações que pode ter é o controle dele, irmãos, na tua adoração. É o controle dele, irmãos, nas suas vontades, nos seus desejos. Nós, infelizmente, irmãos, e temos a contemplação, vamos assim dizer, de muitas pessoas que às vezes é talentosa, pessoas que são capacitadas, mas que infelizmente é influenciada pela presença do inimigo. Ali, irmãos, ele estava dentro da igreja, e Jesus, irmãos, quando começa a falar, Jesus, quando ele se manifesta dentro daquele ambiente, o demônio mostra algo, que ele conhece quem é Jesus. Ele sabe quem é o Filho de Deus. Então eu quero dizer algo para você. Quando você estiver cheio de Deus, quando você estiver tomado da presença de Deus, uma coisa acontece. Ele sabe que em você ele não pode tocar, porque a presença que está em você é muito mais poderosa do que, irmãos, o poder dele. Mais é o que vai estar contigo do que o que vai estar com ele. E isso me chama a atenção. Jesus, irmãos, ali, cheio da presença do próprio Espírito na vida dele, porque o Espírito desceu sobre Jesus. O demônio reconheceu sobre ele essa presença do Espírito. E ele ali, irmãos, ele gritou e confrontou, e ele não queria jamais ali enfrentá-lo. Jesus mostra, irmãos, que nós não devemos dialogar, irmãos, com o espírito das trevas. Esse negócio que a gente vê na televisão, quem é você? O que você veio fazer? Né? O que você vai fazer com ele? Isso aí, irmãos, é encenação, é balela. É, irmãos, artimanha, do artifício do homem para, irmãos, muitas vezes fazer um espetáculo. Porque, irmão, Jesus, ele mostrou que com o diabo nós não podemos ter conversa. Com o diabo nós não podemos, irmãos, abrir. O que cabe a nós é usarmos uma autoridade para quebrar todo o jugo sobre enfermidades, sobre, irmãos, possessões. Deus te deu uma legalidade, irmãos, para usar o nome dele, para colocar por terra tudo aquilo que amarra a tua vida ou amarra a vida de alguém perto de você. Diga assim comigo: há uma autoridade sobre a minha vida que eu preciso ativar. A igreja tem perdido, irmãos, essa autoridade. A igreja está se enchendo do conhecimento. A igreja está se enchendo, irmãos, de tecnologia. Nós estamos nos enchendo, irmãos, de aperfeiçoamento, de talentos. Mas nós temos perdido nos últimos anos. É a autoridade para usar o nome de Jesus. Hoje nós vemos as pessoas usar o nome de Jesus como um jargão. Ser curado em nome de Jesus. Mas eu vou fazer uma ponte, irmãos, com uma palavra que está em Lucas 7, do centurião. Muita gente conhece essa palavra, quem já ouviu pelo menos uma vez? O centurião, irmão, certa feita, tinha um servo dentro de casa. E ele, irmãos, tem esse servo por adoecido. Ele ouve falar, diga comigo, ele ouve. Ele apenas ouviu falar de Jesus. E esse centurião, pastor Edson, pega uma comitiva e fala: vai até esse Jesus e pede para ele orar pelo meu servo. E diz, irmãos, que a palavra de Deus, que aqueles ali enviados dele eram sacerdotes, eram homens religiosos daquele tempo, foram até Jesus e ali imploraram para Jesus a ir até a casa desse centurião. O centurião, irmãos, ele era um homem gentil, ele não tinha, irmãos, a cultura da fé judaica, ele não era alguém que expressava uma religiosidade segundo o padrão de Jerusalém. Não, mas ele era um romano, e como romano, irmãos, ele cultuava ao imperador. Todo imperador de Roma, ele era considerado como um deus, seus familiares como deuses também. Ele era um homem idólatra, um homem ímpio, um homem, irmãos, que tinha uma afeição pela também a cultura a qual ele servia.
Porém, esse homem, ele ouve falar de Jesus e o coração dele abre. Abre, irmãos, para quê? Para saber que há um Deus que é maior do que o seu Deus. Aquele homem, irmãos, provavelmente com seus recursos financeiros, ele mandou chamar todos os médicos para curar o seu servo. Provavelmente ele chamou curandeiros e quem sabe até invocou no Deus, irmãos, a qual ele cria. Mas nada deu certo. Quando ele vai até Jesus, diante de Jesus, irmãos, através daqueles enviados, ele manda uma resposta para Jesus: Jesus, não entre em minha casa. Não entre porque eu reconheço em você a sua autoridade. Eu não me acho digno, pois a minha casa é uma casa pecadora. O que acontece dentro da minha casa não agrada ao rei, naquilo que o Senhor prega. E ele diz: mas eu sou um homem de autoridade. Um homem, irmãos, que sabe gerar ali ordens. E ele diz: se eu mandar um dos meus servos vir, ele vem. Se eu mandar ele ir, ele vai. Se eu mandar ele ficar, ele fica. Porque eu entendo o que é autoridade. Basta uma palavra tua, Senhor Jesus, e eu tenho certeza que tudo vai mudar. Jesus, irmãos, ele declara no final desta mensagem: nunca vi um homem com tamanha fé. Porém, esse texto nos ensina algo. A fé, irmãos, do centurião era uma fé específica. Não era uma fé que estava focada apenas no milagre. Não era uma fé, irmãos, que estava focada na fama de Jesus. Ele não queria, irmãos, se relacionar com alguém que estava famosinho naquela época. Alguém que estava na mídia, irmãos, aleluia, naquele momento. Porque Jerusalém, segundo o texto bíblico, estava em alvoroço. Jerusalém, irmãos, estava, irmãos, virando uma loucura. Porque Jesus, ele estava, irmãos, trazendo uma revolução espiritual sobre Jerusalém. Ali, irmãos, ele mostra que a sua fé, ela estava concentrada na autoridade de Jesus. Quando nós temos fé na autoridade de Jesus, nós encontramos legalidade para usar essa autoridade através da nossa vida. Muitas vezes, nós, irmãos, temos fé em muitas coisas, mas não temos fé na autoridade. Por isso que muitas vezes oramos e não vemos resultado. Nós vemos, irmãos, aleluia, às vezes coisas simples, que poderia ser resolvida, irmãos, com uma oração. E nós não temos a coragem de usar essa autoridade. Jesus nos mostra que a autoridade sobre a nossa vida, ela vem, irmãos, pelo nosso crer nele. Se crermos, faremos essas obras. Jesus nos outorgou essa autoridade. Lucas capítulo 9, verso 1, por favor. Coloca para mim, Leiliane. Olha o que nos diz no versículo de número 1. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para curar doenças. Nos deu autoridade para expulsar demônios e curar doença. Fala para o seu irmão que está do seu lado: Jesus te deu essa autoridade. Jesus te deu esse poder. Ele transferiu aos seus discípulos. Então usa essa autoridade na tua casa. Usa essa autoridade, irmãos, no teu trabalho. Usa, irmãos, lá na faculdade. Ou aonde você estiver inserido. Jesus te outorgou poder e autoridade para mudar o ambiente a qual você está. Não basta isso. Também, Lucas 10, 19, não só para expulsar demônios e curar, mas olha lá, para pisar em cobras ou serpentes e escorpião, e sobre todo o poder do maligno, nada lhes causará dano. Quando Jesus, irmãos, ele nos ensina a usar autoridade. A nossa autoridade, irmãos, ela vai ter um efeito de preservação. Toda vez que usarmos a autoridade do Senhor, a autoridade de Cristo, porque Ele diz: tudo que pedirmos em seu nome, Ele o fará, o declarará diante do Pai. E nós, irmãos, iremos testemunhar os feitos do Senhor. Há uma autoridade sobre você para repreender, irmãos, toda a luta dentro da tua casa, toda a influência de um espírito ruim. Porque, irmãos, crente não vive descansado. Talvez você pensa: eu como cristão, eu estou enfrentando muita luta. Mas quem disse para você que o chamado não era esse?
Porque a própria palavra nos diz que enquanto tivermos nessa terra, teremos aflições. Mas tem de bom ânimo, pois Cristo venceu o mundo e você também vai vencer. Está difícil, mas você vai vencer. Está ruim agora, mas calma. Lá no descanso eterno, você vai gozar do melhor do Senhor. Há uma autoridade sobre você para ser usada ainda nessa geração. Lá no céu nós não precisamos de autoridade. Jesus nos deixou tudo isso para usarmos aqui. É no seu dia a dia. É no seu cotidiano. E a Bíblia nos fala, irmãos, que a nossa luta não é contra a carne nem. Pare de brigar com as pessoas. Pare de brigar, irmãos, com aquele que muitas vezes te alfineta. E nós temos um senso de justiça. Que nós queremos, irmãos, uma autojustiça na nossa vida. Nós queremos, irmãos, sair por cima e nunca prejudicados. E nós não percebemos que, como cristão, nós estamos perdendo a mais importante batalha da nossa vida, que não é para o homem, é para o inimigo. E o inimigo vai se assenhorando, ele vai tomando áreas da nossa vida. E quando a gente menos percebe, ele está, irmãos, dominando áreas de muita importância. Às vezes a gente olha e fala, o inimigo está consumindo as minhas finanças. Mas as finanças podem ser uma consequência de uma falta de fé sua. As finanças podem ser, irmãos, uma incredulidade que muitas vezes você tem naquilo que expressa a fé no que Cristo tem de autoridade. Quando nós não temos essa fé, e a fé ela tem que ser direcional, eu tenho que declarar, eu tenho que crer, eu tenho que ali mostrar, e tenho que ali confiar que o resultado vai vir. Quantas vezes declaramos o nome de Jesus, e nós não vemos o resultado? Quantas vezes falamos no poder do nome de Jesus, e nós não vemos a transformação? Será que não está faltando você restaurar essa autoridade? E como que a autoridade ela se renova na nossa vida? Pergunta, como, pastor? Com a vida de santificação. Para nós vivermos essa autoridade que transforma ambientes e pessoas à nossa volta, nós temos que aprender a nos santificar mais. A santificação, irmãos, não tira você dos ambientes que você está inserido. Você não precisa sair do seu emprego, largar da sua família, perder a amizade, às vezes, com pessoas que até você ama. Não. Mas a santificação faz você ter os valores certos dentro de você. Ela te separa de uma maneira, irmãos, de um mundo espiritual, que ele é, irmãos, imperado pelo inimigo da nossa alma. Há um domínio, irmãos, das trevas hoje sobre este mundo. E nós que estamos buscando a santificação, nós vamos estar vivendo, irmãos, no terreno do inimigo. Mas ele, irmãos, não tem condição de nos mandar sair. Porque a terra e tudo que há nela pertence ao Senhor. Ele pode estar usando, ele pode estar usufruindo, ele pode até fazer as suas arruaças. Mas quem manda nisso aqui ainda é o Senhor. Ele é o dono ainda de tudo e de nós. Como está a tua autoridade? Ela está mudando ambientes. Ela está mudando, pelo menos, a sua maneira de pensar. Porque a autoridade sobre nós, irmãos, ainda que nós não vejamos as coisas sendo transformadas, ela tem que mexer em nós. Jesus, ele teve enfrentamentos. Jesus entrou numa sinagoga na sua cidade, onde ele cresceu. Jesus encontrou aqueles pastores que eram ali, né? Os fariseus daquele tempo, falando a palavra, irmão Hector. Jesus entrou e viu aqueles homens desde criança. E aqueles homens não acreditaram no ministério que estava sobre ele. Muitos que estavam ali naquele ambiente não acreditaram que ele era o Filho de Deus. E Jesus, irmãos, praticamente foi expulso daquela sinagoga. Mas uma coisa linda que eu vejo na vida de Jesus, nenhuma adversidade, nenhuma barreira,
nenhuma afronta vai me parar da missão que eu tenho para com Cristo, porque se a autoridade está em mim, ela, irmão, me motivará a continuar no projeto que Deus tem para a minha vida. Jesus continuou na missão, não parou, e foi ainda mais 2 anos pregando a palavra até o dia da sua crucificação. E nós, como estamos lidando com essa autoridade? Nós estamos aqui, irmãos, como ferramentas do Senhor. Somos os instrumentos que Deus levantou nessa geração. No dia de hoje, o Senhor te trouxe a esta casa para te dizer, há uma autoridade sobre você, para ser usada com o poder dEle, seja onde você está, e tudo pode mudar. Tem que mudar o nosso interior, tem que mudar as nossas convicções. Isso que fez Jesus prosseguir. Jesus enfrentou, irmãos, um sistema religioso hostil. Ele enfrentou pessoas que andavam ao seu lado por curiosidade. Você acha que toda a multidão que andou com Cristo foi porque creu que Ele era o Filho de Deus e buscava a salvação? Não. Daquela multidão toda, uma grande maioria andava por aquilo que Ele fazia, não por aquilo que Ele era. E eram curiosos, tinham simpatizantes. Porque o dia que Jesus decidiu falar com eles de uma maneira doutrinária, a Bíblia nos fala em João capítulo 7, que muitos foram embora e não suportaram a palavra. E Jesus falou para os seus, e vocês não vão embora não? E Pedro dá aquela grande declaração, para onde iremos, Senhor, se só Tu tem a palavra de vida eterna? As pessoas estão enxergando autoridade na sua vida. E eu faço agora uma outra ponte com Atos capítulo 19. A Bíblia fala que havia um sacerdote no templo, irmãos, apostólico, Cefas, e tinha 7 filhos. Esses 7 se meteram, irmãos, a falar em nome de Jesus, a serem os exorcistas daquele tempo. E a Bíblia fala que chegaram diante de um endemoniado e foram repreender o demônio daquele homem. Ali, irmãos, viveram a maior vergonha das suas vidas. A Bíblia fala que o demônio não foi o homem, o demônio disse para eles, Jesus eu conheço, Paulo eu bem sei quem é, mas e vocês? O demônio pulou para cima deles, irmãos, e os deixaram pelados, nus, e tiveram que sair correndo da onde eles estavam. Quando nós não exercemos a autoridade, o inimigo vai exercer autoridade sobre a nossa vida. Hoje, irmãos, estamos vivendo uma vida sensível a todo tipo, irmãos, de ensinamento e correção. Mas se o Senhor te disciplina, se o Senhor puxa a sua orelha, se Ele chama a tua atenção, Hebreus capítulo 12 nos diz, é porque Ele nos ama e Ele quer nos ver crescer e aperfeiçoar no seu poder. Deus não chama a nossa atenção à toa. Ele não nos repreende. E não nos dá muitas vezes momentos de aflição. Para que a gente viva, irmãos, angustiados e sofrendo. Ele quer que você se torne um homem e uma mulher de Deus. Como está essa autoridade na sua vida? Autoridade, irmãos, é uma consciência que nós assumimos a quem nós pertencemos. Você já parou para pensar que no seu dia a dia, todas as suas ações têm que glorificar o nome do Senhor Jesus? E eu te pergunto, a sua conduta na rua, como ela tem sido? Ela expressa Cristo através da sua conduta? Nos seus negócios, senhores empresários? Você como funcionário da empresa que você está, você expressa Cristo? Para os seus colegas, para o seu patrão. Querido, que se você não mostrar isso, a autoridade de Cristo jamais vai manifestar através de você. Você vai ser mais um no meio da multidão. E o que o Senhor não quer é que a gente seja mais um, Ele quer que nós sejamos um no meio dessa multidão. Há vagas, irmãos, para aqueles que querem ser usados. Há vagas, irmãos, lá, irmãos, aleluia, no mundo espiritual. Para aqueles que querem, irmãos, ocupar os lugares de intimidade com o Senhor. A mesa do Senhor nunca vai faltar cadeira. Na mesa do Senhor, irmãos, nunca vai faltar pão, vai faltar água para nós.
e ela está destinada a nós, que queremos, irmãos, andar nessa autoridade e nesse poder. O Senhor quer atribuir a esta geração. Há 2000 anos essa palavra é pregada, e o poder de Cristo não mudou na nossa vida. Está sobre aquele que busca, irmãos, essa intimidade com Ele. Quer ser usado pelo Senhor? Começa a ser usar essa autoridade. Começa a usar essa autoridade primeiramente aonde? Diga comigo, em mim mesmo. O homem que se domina, o homem, irmãos, que se disciplina, ele consegue controlar um exército dentro de si. Você não sabe o poder que a sua natureza ruim pode ter. Se você hoje parar com tudo e disser e decidir, quero ser a pior pessoa da face dessa terra, ninguém te segura. Você acha que Hitler foi perverso? Você pode ser muito mais. Você pode se tornar, irmãos, o ser humano mais ruim que já houve. Mas com Deus, você pode ser o melhor do que já houve até hoje também. E o único que conhece isso é Deus. Porque o diabo não tem onisciência. O diabo, ele não consegue entender o que se passa na sua mente. Por isso que ele sugestiona. Por isso, irmãos, que ele nos incita, ele nos provoca. Mas quando temos uma autoridade de Cristo dentro de nós, nós não vamos dar lado para ele, mas nós vamos repreendê-lo, nós vamos afastá-lo de nós e vamos fluir aquilo que nós ali experimentamos do Senhor. Eu sempre digo, irmãos, que nós só vamos fluir de nós aquilo que um dia nós já recebemos. Você já recebeu poder e autoridade? Então Cristo já te preparou para você manifestar essa autoridade e esse poder para frente. Tem fé na autoridade de Cristo? Então, irmãos, a tua palavra vai ter poder. E o que é maravilhoso, você não precisa estar nos lugares. Olha, exemplo do centurião. Jesus não precisou entrar dentro da casa do centurião. Mas sim, Jesus expressou a sua autoridade na causa daquele centurião. Quando nós mostramos a causa, que é, irmãos, adorar a Deus, que é glorificar o seu nome, mostrar que Ele é o nosso Deus único, que nós o servimos com alegria. Nós não precisamos, irmãos, nem sair do lugar que nós estamos. Basta uma palavra, e aonde é o alvo, tudo vai se transformar. Essa autoridade está aqui hoje para se renovar na sua vida. O Senhor te fez um vaso de barro. E o vaso de barro, irmãos, carrega o quê? Tesouros espirituais. O Senhor, Ele te compara a um recipiente que aparentemente parece frágil, que aparentemente não tem aspecto nem formosura. Para o mundo, o crente, irmãos, são as pessoas mais horríveis. Somos aqueles que incomodam, somos aqueles que perturbam a ordem, aqueles chamados de chato, aqueles que são inconvenientes. Sim ou não? Mas continua. Porque é melhor subir quadrado para o céu do que descer redondo para o inferno. Mantém-se nessa posição. Deixa falar o que quiser de você. Deixa, irmãos, colocarem rótulos e estigmas que quiserem em você. O que importa é como Deus te enxerga, irmãos, lá do céu, e vê que você é um vaso para ser usado nas mãos dele. Cutuca seu irmão e fala, começa a usar essa autoridade. Libera a palavra sobre a sua casa. Sobre, irmãos, os seus. Mas acima de tudo, aprenda, irmãos, a dominar a si mesmo. Aprende a usar essa autoridade na sua vida. De repente você tem, irmãos, a prática do murmúrio. Já viu o crente murmurão? Oh, é a coisa mais terrível. Repreenda isso na sua vida. Já viu o crente, irmãos, que não vê melhora nenhuma nas coisas? Repreende isso. E aprenda, irmãos, a enxergar pelos olhos da fé. Jesus, antes de liberar a palavra, ele já enxergava as pessoas. Jesus, antes de ele liberar um ensino, ele já enxergava uma multidão já junto com ele. O que você enxerga antes de liberar o nome de Jesus? Antes de usar essa autoridade e esse poder que está sobre a sua vida?
Se há uma enfermidade sobre você, ela pode ser na carne, mas você pode ser curado na alma. A enfermidade pode estar no corpo. Irmãos, muitos não sabem, alguns sabem. Eu estou com um dedo do pé dilacerado por causa da diabetes. Só Deus sabe, irmão, a pressão que está aqui no meu pé. Eu estava descalço ali, estava ou não estava? E eu falei para Deus, Deus, meu sapato pode apertar. Meu dedo pode doer. Mas eu quero subir ali e falar do teu amor. A carne pode estar machucada. Mas eu creio que eu já estou curado para a honra e glória do Senhor. De repente você tem uma enfermidade crônica, irmão. De repente você tem uma doença que te acompanha há anos. Você só vai ser escravo dela se você não entender a autoridade que está sobre a sua vida. Nessa noite eu quero te convidar a quebrar toda a escravidão que o inimigo tem lançado sobre você. Você olha, irmão, para a tua casa e fala, não tem jeito, essa minha casa não vai melhorar, meus filhos não vão melhorar. Quebra esse controle do inimigo. Porque há uma autoridade sobre você que arrebenta os aguilhões do inferno. Quebra as trancas e os ferrolhos do inferno. Essa autoridade está sobre você, você toma posse disso. Então aprenda a usar. Acordou, irmãos, com o pé esquerdo, como a gente fala. O dia começou ruim, já começou levantando, pisando no cocô do cachorro. Não faça isso, irmãos, um dia ruim para você. Fala, Senhor, te bendigo nesse dia. Pode ter começado ruim, mas vai terminar uma bênção, em nome do Senhor Jesus. Vendi 8 franquias. É pouco, mas eu creio que eu vou fechar o ano com 50 franquias. Ei, querido, de repente você não está na porta de emprego que você quer. Mas declara, Senhor, eu sou capacitado para mais. Hoje eu estou aqui, creio que eu sou preparado. Mas pela autoridade do teu nome, isso vai me projetar para um lugar maior e melhor. Eu não estou sendo motivacional. Eu estou sendo, irmãos, bíblico. Porque o Senhor nos diz que o melhor desta terra é para os seus. E eu te pergunto, por que você tem deixado de ocupar as oportunidades que Deus tem dado na sua vida? Cadê a autoridade que está sobre você? Cadê a legalidade de onde que Deus tem dado à nossa vida? Estamos perdendo. Estamos perdendo. Lugares que poderíamos ocupar. Porque não temos usado a autoridade que Deus tem nos dado. Temos preferido viver, irmãos, de uma maneira escassa. De uma maneira, irmãos, sofrida. Porque, irmãos, não queremos nos preparar para aperfeiçoar essa autoridade e esse poder na nossa vida. A santidade, irmãos, ela custa. Porque ela nos chama a viver uma renúncia. Ela nos chama, irmãos, a viver de uma maneira separada dos valores do mundo. E isso vai requerer de nós, irmãos, um investimento de tempo, de dinheiro, tudo que há em nós, ele começa, irmãos, a ser transformado por esta vida de santidade. Essa separação, ela abre os nossos olhos, e ela produz muitas vezes aquilo que você precisa para ir mais além. Ela nos prepara a ter mais confiança. E eu quero convidar você a se pôr de pé. Aleluia. Não vou mais além, porque o horário não permite. Essa autoridade hoje, dada por Jesus a nós. Aleluia. Aleluia. Ela está disponível para você aqui. O Espírito me fala que tem pessoas que querem ver situações mudadas na sua vida. Isso não é novo, isso não é nem uma revelação. Eu quero ver áreas mudadas na minha vida também. E eu creio que você também quer. Mas isso nós só vamos ver pela consciência que nós temos de quem Cristo é na nossa vida. E o que Ele pode fazer. Aquele centurião, ele abriu o seu coração, irmãos, para aquilo que era dado do céu. Ele ouviu que o Filho de Deus estava entre nós.
o fato de ele ser um ímpio, de ele ser um idólatra, não o impediu de ele receber as bênçãos do Senhor. O que te impede nessa noite de sair daqui hoje tomado desse poder? Esse poder não vai cair sobre você como um choquinho. Tem gente que acha que o poder de Deus vai me fazer. Não. Não vai fazer você cair e estribuchar no chão, não. Mas a autoridade e poder de Cristo me faz sair daqui com o coração blindado e confiante que eu vou ver aquela situação transformada. Tem áreas na sua vida que você quer mudar? Então vamos orar juntos? Nós vamos